puta da vida que ninguém fala nada. Como é que pode uma ministra do meio ambiente dessa mudança climática que nem foi comprovado, nem foi ratificado, gente? A mudanças climáticas causadas por ação do homem, isso não existe, não existe prova científica com relação a isso. É narrativa do grande capital. E já foi anexo ao Ministério do Meio Ambiente com uma agenda que vem de fora. E aí aparece essa mulher totalmente vendida, totalmente entreguista, e diz que a Petrobras não pode explorar uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que pode ser a maior reserva de petróleo do mundo. Ah, cara, me desculpa, tá? Se você não fica revoltado com isso, vendo a falência da educação, na saúde, vendo a falência desse país, entra governo, sai governo, a mesma porcaria. A gente continua na mesma merda, sendo que o país poderia ser o país mais rico do mundo, ser o território mais rico do mundo. Isso não é abstração, não, gente. A gente poderia ser o povo que tem o maior índice de desenvolvimento humano, tá? A gente poderia ser um povo que, olha, melhor do que os nórdicos, um povo que viveria melhor do que esses nórdicos, que não tem porcaria nenhuma no território deles. E nós temos aí toda uma possibilidade de exploração de recursos naturais, mas as marinas, preocupadas com os índios, preocupada com as árvores, preocupada com os peixes, preocupada com o rabo do George Soros, não permite que a gente faça essa exploração. Vocês vão me desculpar, tá? Mas eu não tenho paciência para isso. E aí entra no meio dessa história toda o IBAMA, que também é outro, que não conseguiu nem resolver a questão da capivara filó, resolveu muito mal, aliás, uma capivara causando problemas para o IBAMA, agora o IBAMA está dando pitaco também na exploração na foz do Rio Amazonas pela Petrobras. O IBAMA, lembrando que o IBAMA, esse órgão extremamente competente, que não conseguiu nem resolver a questão da capivara filó, fez tudo errado. Uma capivara, hein? Uma capivara. É aquele que ajuda pra caramba os povos também, o povo brasileiro, ajuda muito, tá aí para ajudar o povo brasileiro, né? Aqui, na tese de doutorado da Nazira Kameli, tem um trecho em que ela fala sobre o IBAMA. O IBAMA tá junto com a Marina nessa história aí, tá? Por isso que eu tô mencionando o IBAMA aqui. Que o IBAMA, olha o que o saudoso IBAMA faz em favor do brasileiro, para ajudar o povo brasileiro. Ó, além das regras de preservação impostas pelo IBAMA, que ameaçam a sobrevivência das famílias, o discurso e a atuação dos gestores fiscais ambientais, munidos de uma ideologia prevencionista, causam prejuízo e estranheza para os agricultores extrativistas que, por toda a vida, conviveram com suas próprias regras de sobrevivência e de uso dos recursos da floresta, conforme nos relatou um dos camponeses do parque. Aí diz aqui o relato de um dos camponeses do parque. O IBAMA proíbe a gente de matar onça e de ter cachorro para espantar a onça. Outro dia esteve aqui o baiano da Polícia Federal com a Camila, que é chefe do parque. O baiano disse que eu não podia ter um cachorro em casa. Eu disse que o cachorro era para espantar a onça, para não atacar minha criação. E aí ele me disse que se alguma onça atacasse minha criação, era para eu tirar uma foto da carniça e levar lá em Cruzeiro do Sul para ele, que ele vinha aqui e dava um jeito na onça. Agora veja se isso tem cabimento. De onde eu vou ter uma máquina para bater foto? Como que eu vou ter condições para ir até o Cruzeiro do Sul? Outro dia também o pessoal andava para o rumo da Cachoeira Formosa com o chefe do parque. Viram uma de cobra e não puderam matar, porque o chefe do parque disse que a cobra é da natureza. Ela diz isso porque não mora aqui, só passa aqui e vai embora. E aí ficou essa fera solta, que é mais um perigo para nós. Gente, nós estamos falando de um camponês que não pode sequer proteger a sua criação, que não pode sequer proteger a sua família, porque tem um IBAMA que fala que não pode, você não pode. Não sou a favor de matar onça não, tá? Não sou a favor disso. Eu tô falando num contexto aqui. Num contexto que o campesino não pode ter nenhum cachorro para poder espantar a onça do seu território e não matar a sua criação. Outro depoimento contra o IBAMA. Um dos aspectos importantes ressaltados por todos os entrevistados é sobre a restrição imposta pelo IBAMA, como nos relatam alguns camponeses. O Evandro me disse, aqui é o relato, tá? O Evandro me disse que se eu tivesse 50 galinhas e nascesse mais de 10, eu deveria me desfazer de 10 para a produção ficar na mesma quantidade. Assim não era preciso ter mais plantações de milho para as galinhas. Isso é um absurdo, porque a gente precisa da criação para ter uma sobrevivência melhor. Regras do IBAMA, tá? E aí, por aí vai, gente. Cada depoimento que você fala assim, putz, só por Deus, viu? Isso coisa do IBAMA, tá? Regras do IBAMA, para vocês verem como o IBAMA é a favor do povo brasileiro, como o IBAMA é a favor de ajudar as pessoas e preservar o meio ambiente, cuidar dos animais, mas em detrimento do próprio brasileiro. Que é assim, eles colocam a natureza, os animais, acima Eles colocam um pedaço de árvore acima dos seres humanos. Para eles isso é meio ambiente. E foda-se o ser humano, tá? E foda-se. A extensão de terra, isso é absurdo, né? É uma extensão de terra que existe para todo mundo viver e viver bem e ter o seu cantinho, ter a sua produção e não precisa disso. Não existe escassez. Há uma abundância, né, que sempre vai haver por muito tempo. No Brasil. Vai haver por muito tempo, mesmo eles saqueando o que saqueiam, ainda vai haver. Por isso que a gente tem que garantir a soberania e expulsar essa gente daqui. Porque o problema é o seguinte, o problema não é preservar, o problema não é que a gente está aqui incitando a destruição da floresta, matar animal selvagem, não é nada disso, pelo amor de Deus, tá? Mas a floresta, a partir do momento que você tem seres humanos que vivem ali, é o espaço vital daqueles seres humanos. E, de certa forma, é o nosso espaço vital. Quando a gente traz para o território nacional, mesmo nós que estamos na cidade,
quando você fala de reverter o recurso natural que está ali no subsolo daquela floresta, ou de qualquer parte do território nacional, e você fala para reverter para nós, brasileiros, então quer dizer, já é da nossa competência falar a respeito. Já está falando a respeito do nosso espaço vital. Agora, o Brasil profundo não pode ser desenvolvido, porque tem IBAMA, porque tem Marina Silva, porque tem o George Soros, porque tem o presidente francês, porque tem o Al Gore, porque tem aquela família real britânica horrorosa que destruiu, matou, picou países inteiros. Aquela família genocida. E vem dizer que quer preservar índio aqui? Preservar meio ambiente? Ah, gente, pelo amor de Deus, não tem como eu falar dessa pauta sem ficar tranquila, ficando tranquila, sabe? Eu não consigo falar dessa pauta de forma tranquila. Essa pauta é a pauta sanitária, que essa eu não posso falar mesmo, né? De jeito nenhum. Não posso nem mencionar aqui, porque senão eu vou tomar strike. Eu não consigo falar de forma tranquila. Vocês me desculpem se eu me altero, se eu falo palavrão. Desculpa, eu não queria. Mas eu não aguento, cara. Eu não consigo, sabe, falar sobre isso de forma racional, falar de forma calma. Não, gente, é assim mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver a decisão do presidente Lula agora. Porque cabe ao Planalto decidir se a Petrobras vai ou não explorar a reserva de petróleo, que pode ser a maior reserva de petróleo do mundo. Né? Porque a Marina Silva, ela é uma pessoa respeitável. A gente tem que ouvir a Marina. Olha a história da Marina. A história da Marina está permeada de interesses escusos, extra-Brasil. Desde a época lá dos movimentos seringueiros, desde aquela época, a Marina já tinha ligações com o grande capital. A Marina já tinha ligações suspeitas. A Marina transformou aí os seringueiros como os defensores da natureza, a própria imagem do Chico Mendes. E isso não é verdade, não corresponde, é uma antítese disso. Eles estavam brigando ali para justamente poder agregar valor, poder tirar da floresta o seu sustento. Ai, meus amigos, eu acho que eu falei demais hoje, né? Desculpa. Mas eu me altero, gente. Eu fico muito alterada com essa questão. Eu vou responder vocês no chat. Peraí, eu tô sem computador hoje. Hoje eu tô com celular, por isso que eu tô um pouquinho leve. Diga. Aproveitando que você está indo para o chat responder algumas questões, José Bernardino, ele quer que você divulgue aí o nome da autora da tese, que você acabou de mencionar agora há pouco. Nazira Kameli, Imperialismo, Ambientalismo e ONGs na Amazônia. Inclusive, eu queria uma entrevista com ela. Se alguém tiver o contato dela, passa para mim, que vai ficar convidada aqui pra gente falar dessa tese. É uma tese de doutorado, tá? Nazira Kameli. Deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas, Silvio? Não, até o momento só essa mesmo. Desse tema só essa, por enquanto. Se surgir mais alguma aqui, eu te passo. O Lula é vassalo. Bom, vou ver aqui o chat de vocês que vocês estão comentando. O que eles estão planejando para esse ano ainda é terrível. Sim, Lady. Sim, é terrível. É terrível. Essa agenda de sustentabilidade, que vai culminar lá na Agenda 2030, sabe? Esse paternalismo todo, para o seu bem, agressividade passiva, tudo isso é terrível, isso é morte, isso é genocídio do povo brasileiro. Isso não é... A representante do... Eu cheguei a copiar aqui, acho interessante mencionar. A assessora da ONU quer investigação sobre genocídio no Brasil. Ela esteve recentemente no Brasil, né? E aí a assessora especial da ONU, ela, do que se refere das questões de prevenção do genocídio, ela quer uma instauração de investigação para o risco de genocídio e crimes de atrocidade contra os indígenas negros e quilombolas. Essa representante da ONU, ela deveria estender o genocídio para toda a população brasileira, inclusive os mestiços, que é a maioria da população brasileira. Porque é o que está acontecendo. É um genocídio. O que está acontecendo com o povo brasileiro é um genocídio histórico, inclusive, né? Agora, mais ainda, a partir da pandemia de 2020, é um genocídio total que nós estamos vendo contra o povo brasileiro. Então, que se estendesse um genocídio não só para determinados grupos étnicos, mas para todo o povo brasileiro, porque todo o povo brasileiro está sendo esmagado, massacrado.